Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Há uma coisa que fizeram bem uma vez, fizeram um Cruzeiro às Caraíbas sem telemóvel, faz questão de dizer. É para mim. Isso é para mim, sem sombra de dúvidas, o meu grande defeito. É o meu grande defeito. Que ela diz, larga um bocadinho e não consegues estar. Noite, de manhã, e à noite e a todas as horas. É o meu grande defeito. Mas há alturas em que tiveste de estar sempre contactável 24 horas. É agora uma coisa, ainda tenho aqui alguns vícios, não é? Mas realmente não ter a equipa, quando tinha equipa era muito mais agarrado. João Lemos é subintendente da PSP, mestre em Ciências Policiais e Segurança Interna, pós-graduado em Informações e Segurança e em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Antigo chefe de Segurança do Primeiro-Ministro e atualmente oficial de ligação do Sistema de Segurança Interna e dedica-se à formação nas áreas de liderança e desenvolvimento de competências. João Lemos é de facto um alto quadro da segurança pública nacional, mas é muito mais do que isso. Triatleta solidário, empreendedor focado, pai empenhado, amigo fiel e viajante solidário, viajante inveterado. É autor do podcast De Costas para a Plateia, o título do livro que acaba de publicar, onde coloca as pessoas e a sua liderança no centro da equação. Olá, João, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. João Paulo, muito obrigado. Obrigado aqui pelo convite também. É um gosto estar aqui contigo. Gostaste que eu não disse violinista falhado? Podia ter dito, mas... Por acaso podias. Realmente é mas algo... ainda sabes tocar, ou já não? Eu não faço a mínima ideia. Mas se dessem violino para as mãos e ainda davas... Eu acho que alguma coisa haveria de sair, sim. Cordas. Sim, alguma coisa haveria de sair. Também já lá vão... Desde os 18 anos, 20, antes, quase? 15 anos, mais 20 anos. Ok. Muito bem, então tu não és vilafranquense por sorte, porque podias ser, porque nasceste lá, mas foste depois viver todo o dia, todo o tempo, todos os dias da tua vida quase, para a Granja do Olmeiro, é muito engraçado. É verdade. Já conheces a aldeia, não? Não, mas tem que ficar ali ao pé de Soura, uns 20 km para aí de Coimbra, tem aquela estação de Alfarelos do comboio é lá. Exatamente, essa foi sempre a justificação que eu dei toda a minha vida, assim, de onde é que és? Granja do Olmeiro. Não faço ideia onde é que é. Já andaste de comboio? Já. Estação de Alfarelos. Pois, a Estação de Alfarelos fica na Granja do Olmeiro. E qualquer dia estás com as festas da Senhora da Vida, também vai ser ali já depois da Páscoa. Exatamente. Vai animar a tua terra. É engraçado, porque tu fizeste aquela opinião grangense, tinhas lá, enquanto lá moravas ainda, fizeste este órgão de comunicação, tiveste muito ativo nessas coisas. É verdade. O meu melhor amigo e eu, que pronto, já somos desde pequeninos, sempre fomos muito empreendedores. Mesmo numa aldeia, as nossas ferramentas eram altamente limitadas. Mas desde muito jovens que eu e ele fizemos muitas coisas, fizemos recolhas solidárias e na altura achávamos que a aldeia tinha alguns problemas e foi naquela altura em que surgiu o Blogspot e tal, e nós criámos um blog onde aproveitávamos a opinião das pessoas para apontar o que é que estava bem e o que é que estava mal. Bem, a realidade é que resolvíamos montes de problemas, sinais, luz e afins. E foi realmente o nosso primeiro ato de empreendedorismo. E é engraçado porque isto é um bocadinho a sociedade civil a trabalhar e a chamar a atenção para as coisas. Dúvida, sim. E engraçado é duas coisas que tu disseste. Primeiro, as tuas coisas solidárias, porque eu sei que tu também, mesmo desde adolescente, que organizavas esta recolha de roupas e de fundos solidários, sempre trabalhaste nisso. Sim. É uma característica muito boa do teu caráter. E outra é o disseste um dos teus amigos de infância e de facto é uma coisa também que abona muito em teu favor, João. Tu tens quase o mesmo grupo de amigos de infância desde os 2, 3 anos, mantém-se e tens amigos deles e vêm-se às vezes. Não, muitas vezes. É muito engraçado. Aliás, e nós acabámos por estreitar relações. O meu amigo mais antigo, ele é 2 anos mais velho que eu, conhece-me desde que eu nasci, escolheu-me para ser o padrinho do filho dele. Portanto, o nosso grupo de amigos, aliás, estamos sempre juntos várias vezes ao ano, mas a realidade é que nunca perdemos essa ligação. E é engraçado, não é? Nós aqui há 10 anos atrás íamos à noite e hoje em dia temos aqui no grupo do WhatsApp a comentar política, a comentar essas problemáticas. Nota-se como nós estamos a ficar velhotes. O teu pai era militar e por ele terias ido para a Academia da Força Aérea, mas não foi o que aconteceu. Mas tu eras rebelde também, não tens cara disso? Muito elétrico, sem sombra de dúvidas. Tu és multitasking, nunca vi ninguém se interessasse por tantos assuntos como tu. Eu gosto realmente, tenho muita dificuldade em estar parado e eu e o meu pai sempre chocámos muito por causa disso. Ele tem uma visão da vida um bocadinho mais parada do que a minha, mas a realidade é que ele
ele, como a Força Aérea acabou por orientar na vida, ele também via para mim que a própria Força Aérea também me podia eventualmente orientar. E foi uma das coisas que eu sempre tive para comigo, foi que não queria concorrer à Academia da Força Aérea, então acabei por concorrer à Academia da PSP, para ser assim um bocadinho do contra, mas ele ficou feliz. Tu andas sempre de um lado para o outro, e o que é certo é que, por exemplo, quando há 20 anos, 21, entraste foste para Coimbra estudar tecnologias de informação visual, não satisfeito, no ano seguinte mudaste para Engenharia Informática na Universidade de Coimbra, mas também não querias ficar muito tempo a trabalhar ali com os PCs. É engraçado, tu dizes, ali as coisas não correram muito bem. Em 2 anos fiz para aí 3 cadeiras, de 12 que podia ter feito, e portanto, desde sempre também, desde que estás na faculdade, esta questão do lidar com o insucesso, acabaste de estar num sítio fantástico, hoje em dia toda a gente te apoia, mas aí tiveste que lidar, isto não está a correr bem, lidar com isso, com a frustração. É também um soft skill que as pessoas deviam aprender e nem toda a gente consegue. Eu costumo dizer que foi das maiores aprendizagens da minha vida, foi precisamente lidar com essa frustração. É muito difícil nós termos esta capacidade de, perante o insucesso permanente, não é? Porque uma coisa é nós termos um insucesso momentâneo, outra coisa é durante 2 anos, por acaso foste simpático, deste aqui um rácio de 30%, não é? 12 cadeiras, na verdade, acho que foram mais ou menos 3 em 20. Portanto, o rácio é muito, muito, muito menor. Mas a realidade é que isso acabou quando eu lembro-me perfeitamente quando terminei esse primeiro ano de Engenharia Informática, o segundo ano na Universidade de Coimbra, que eu disse para mim próprio assim: João, tu não queres mais sentir este sabor do insucesso. E a realidade é que provavelmente devo ter falhado e devo falhar em base diária com a minha família e afins, mas o insucesso puro e duro, efetivamente, sou um sortudo porque, apesar de dar muito trabalho, né? Mas sim, sem depois, por exemplo, concorreste para o Instituto, para a Academia de Polícia, digamos assim, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Não entraste à primeira, não entraste à segunda, à terceira entraste. Esta também é um luta, tu és teimoso nesse bom sentido. Eu vou ser capaz desta coisa, é uma meta que eu tenho. E lutas pelas coisas. Sim, era uma coisa que realmente é aquilo. Eu acabei por ir para a Engenharia Informática. Eu acho que nós somos obrigados a escolher demasiado novos. Sim. Pronto, como nunca tinha pensado bem o que é que havia de fazer, acabei por ir para a Engenharia Informática um bocadinho como escolha de recursos. Eu sabia que preferia trabalhar com pessoas, sempre fui muito ativo, e quando concorri, quando comecei a ler e a estudar sobre o Instituto Superior, vi que a carreira policial era uma boa possibilidade de realmente trabalhar com pessoas e poder fazer o bem pela própria comunidade. E a realidade é que não entrei à primeira, não entrei à segunda, e quando chumbei à segunda disse assim, não vou outra vez. Mas realmente o bichinho, quando chegou ali à altura da candidatura, voltei e assim, olha, agora vou lá, também é o último ano, não tenho nada a perder. Era o último que podias concorrer? Era o último. É engraçado porque entrei, no primeiro ano nós tínhamos que fazer só dá para concorrer até aos 20 anos como civil. Tinha que fazer todos os anos o exame de português. Hoje em dia já tem uma validade maior. E no primeiro ano tinha tido 18, não entrei. No segundo ano tive 16 ou 15, não entrei. No terceiro ano tive 13, pensava que não ia entrar e acabei por entrar. Portanto, estas odds são engraçadas. Não, mas sem sombra de dúvidas foi uma das sortes da minha vida, uma experiência incrível. O meu curso é uma irmandade onde nós religiosamente todos os anos temos o nosso almoço de curso, onde vai praticamente toda a gente. Realmente os seus colegas. Sim, é fantástico. Foi 5 anos deste curso na Academia da PSP. A meio do curso tiveste outro revés, a tua mãe acabou por morrer de cancro, ainda era muito nova, 46 anos, foi a idade da minha mulher também, o cancro levou a convite de 46 anos também, tinhas metade da idade dela, 23, e depois fizeste em seguir o mestrado em Ciências Policiais e Segurança Interna, curso de formação de oficiais de polícia, porque de facto sai-se da academia a saber gerir uma esquadra, por exemplo. Oficial de polícia. Exatamente, nós saímos como oficiais de polícia e temos um manancial de ferramentas, acima de tudo dentro da parte legal, não é? Onde aprendemos a trabalhar a parte da jurisdição e a ler a jurisdição, e depois com algumas competências no âmbito da gestão e na liderança de uma esquadra. Mas a realidade é que com 23 anos é muito importante as bases que nós trazemos da nossa família e depois o trabalho que nós também vamos fazendo in loco. Eu tenho um aspirante agora
com quem vou treinando. Ele não é meu aspirante, ele é aspirante na PSP, mas nós treinamos juntos, temos aqui uma decalagem de 14 anos de diferença. E aquilo que eu lhe digo é que uma das coisas fantásticas da nossa profissão é que nós vamos ter um laboratório à nossa disposição, não é? E os laboratórios, tal como na vida... Laboratório humano, não é? Neste caso é um laboratório humano, mas um laboratório científico, podemos trabalhá-lo para fazer as melhores descobertas do mundo positivas e também aqueles vírus negativos. Aparece, não é? E ali numa esquadra é a mesma coisa. Nós temos um laboratório onde nós podemos realmente perceber a teoria, mas podemos aplicar coisas novas e ver como é que resulta, se resulta bem, se não resulta bem. É uma experiência incrível. Para as ciências humanas sem dúvida. Muito, muito interessante. É engraçado, depois ainda um bocadinho mais tarde, já lá voltamos à esquadra, ainda tiraste este mestrado em Ciências Policiais e Segurança Interna, Gestão Estratégica de Recursos Humanos, quer dizer, no ISLA, onde eras tu mais 10 colegas. 10 colegas, impressionante. E claro que foste eleito delegado de turma logo. Por acaso ainda tenho 2 ou 3 colegas com quem ainda ficaram amizade de hoje e falamos numa base, não digo diária, mas numa base semanal, mas foi realmente uma grande experiência. Primeiro por realmente ser o único homem no meio de uma turma completamente feminina e depois também porque surgiu numa altura em que eu precisava de validar as minhas competências, fazia algumas coisas diferentes dos meus colegas e eu acho que é sempre importante que nós conseguirmos validar. Aqui já tinhas dos recursos humanos e da sem estratégia, dúvida, sim. Que levou depois este livro e a todos os podcasts e os programas que tu fazes. Porque era aquilo que estavas a dizer, João Paulo. São as pessoas, não é? Uma esquadra, mais do que os carros patrulha, ou do que as armas, ou do que a legislação, são as pessoas. E se nós não percebemos de pessoas, não vale a pena, tudo o resto vai ser diminuído. Exatamente. A equipa que te põe na mão, como tornar aquele corpo ainda melhor e mais saudável uns com os outros e com os próprios, a saúde mental, falas muito nisso. É muito curioso. Tens outras atividades, atletismo, desde pequena idade, foste também coach de CrossFit, também te praticaste. Sim. Que vomitaste muito no primeiro treino. É verdade. Em Coimbra. Isto foi o primeiro treino, quer dizer, que entraste e fizeste um modo e depois vomitaste? E depois vomitei. E fui mais um grande amigo, o André, a boxe. É o tal que tem a boxe? Não, é o João Simões, é que tem a boxe. Ok, esse que teve no lançamento do teu livro. Exatamente. E ele realmente... Pronto, foi um treino que uma pessoa não está habituada, não é? Gosto dessa honestidade. Mas é verdade. Aconteceu-me isto, olha, imagina. E também pádel, também é uma coisa que tu jogas. Agora já não. Mas CrossFit continuas a fazer? Eu como agora estou focado na parte do triatlo e na parte do treino para o Alpha Ironman, toda a parte que eu faço é de reforço muscular, portanto a parte do CrossFit acabou por ficar assim um bocado a Academia de Polícia, Oficial de Polícia, querias concorrer à segurança pessoal. Em 2011, então, tiveste este primeiro desafio profissional que foi ir gerir, passaste uma esquadra nos Olivais, se não me engano, e depois foste para a Brandoa. Estagiei nos Olivais. Pronto, Brandoa, e depois 3 anos comandante desta esquadra na Amadora, onde foste comandar 53 homens de repente, mas tu eras um miúdo, tu não hoje tens cara de miúdo. Tu és aquelas pessoas que chegam à rádio, olha, o teu pai não pode vir. Não, sou eu. Ok? E foste com 53 homens, todos da tua idade, ou mais novos, neste caso, em Coimbra depois apanhaste uns mais velhos, onde fizeste também, cá está, esta tua atenção, várias ações e atividades com instituições e pessoas desfavorecidas. Tinhas esta preocupação de aproximar a comunidade, em cima da Amadora, que não é fácil, muita gente pensa logo à partida, uma esquadra na Amadora, mas tu continuas com ótimos amigos lá, é lá que é do teu mecânico, vais lá pôr sempre o carro a arranjar, não tens problema nenhum, tens lá amigos, quando visitas aquilo, é muito curioso. E aquela questão de aproximar a comunidade de vocês. Porque eu tinha esta visão de que realmente nós, enquanto polícia, nós temos que ter esta parte repressiva, não é? Porque é importante para a parte educacional, não é? Para a manutenção da paz, mas eu acho que sem um trabalho de fundo, e principalmente com as crianças, nós também trabalhávamos com adultos, mas o meu grande foco sempre foi na parte das crianças e crianças desfavorecidas. Exatamente. Acabei por fazer várias iniciativas, que fizemos carrinhos de regulamentos, levei as crianças, os melhores alunos, eu tentava falar com as escolas e escolher aqueles desfavorecidos, mas que tinham excelentes notas, para servirem também de exemplo. Chegámos a levá-los ao Correio da Manhã, ao Museu do Benfica. Tentávamos aproximar para eles poderem ver a polícia como sendo realmente um braço amigo e alguém... E é muito bom porque começam com os mais novos, não é? Você agarram logo esta geração mais nova, que é isso que tem que ver, e não já, às vezes, o mau exemplo dos pais, ou assim, que já estão formatados com outra cabeça, e sim, tentar agarrar os mais novos e seduzi-los para uma profissão normal e que os ajude e que os apoia, é muito importante. Não, sem sombra de dúvida. E eu tive também a minha equipa...
isto também é algo que nós devemos tentar ver, não é? Mais do que chegar com uma tática e depois pô-la em campo, nós temos que ver quem é que são os nossos jogadores, quais é que são as capacidades deles e aproveitar. E eu tinha uma equipa que adorava trabalhar a fundo na parte da fiscalização, na parte das operações, mas tinha também uma equipa que percebi muito cedo que adoravam este tipo de iniciativas dos cabazes solidários, das recolhas de roupa, dos carrinhos dos eventos. Epá, então acho que consegui fazer ali um mix que acabou por ser realmente muito produtivo e que me ajudou a crescer imenso. E ainda hoje já fui... 2011, 2014, já foram 15 anos. Exatamente. Mas ainda achas que deixaste saudades, de certeza? Eu não sou muito saudosista, João Paulo. Eu acho que tento viver o momento e não sou de... E tens tanta coisa para te aplicar. Aquilo que me deixa mais feliz é que onde quer que vá por este país fora, seja algum agente que tenha trabalhado comigo, seja algum colega, amigo meu ou irmão meu do meu curso, onde quer que vá, tenho sempre companhia para almoçar, tenho sempre companhia para jantar, tenho sempre companhia para ficar em casa de alguém. É muito bom sinal. Eu acho que isso é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores vitórias que eu levo da minha vida. Tiveste depois esta pós-graduação em Informações e Segurança e outra em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, continuas a treinar, continuavas a formatar-te para esta questão de liderança. Aos 27 anos, então, estamos em Coimbra, onde vais gerir uma esquadra com 80 homens, todos com idade para serem teus pais, e uma das coisas que fizeste logo foi: vou tratar toda a gente por tu. É verdade. Pedro, vais ficar de serviço, não sei o quê. Não. E eles não estranharam, não tiveste anticorpos, tens que ter tido. Anticorpos, eu não sei se tive muitos anticorpos porque eu também adaptei-me. Sim, mas primeiro eles já estão muito mais habituados hoje em dia, já não é como antigamente, provavelmente as primeiras escolas que saíram do instituto houve um caminho todo a fazer. Hoje em dia já não é tanto assim, já estão mais habituados. A realidade é que eu estava habituado a ter uma equipa em que estou sempre a dizer isto, mas se eu os mandasse correr nus, eles corriam nus, e cheguei a uma equipa de 80 pessoas com uma idade completamente diferente. Exatamente. Onde aquilo que o próprio Estado lhes prometeu com X anos e passado 30 anos já é X menos 10, portanto o nível de motivação não é o mesmo, onde muitas vezes a própria PSP acaba por ser um complemento à vida que eles vão tendo familiar. Portanto, nós temos também que nos saber adaptar à equipa que vamos receber. Lá está, outra vez, não é chegar com a tática 4-4-2 ofensivo, não, vamos ver o que é que temos aqui, vamos adaptar-nos. E tentar cozinhar com aqueles ingredientes que a gente tem. E depois é engraçado, muitos agentes que estavam lá na esquadra, colegas da escola do meu pai, portanto... mesmo? Sim, efetivamente colegas da escola do meu pai, não estou a brincar. Bem, eu pensei assim, como é que eu vou conseguir aproximar-me aqui deles? E uma das coisas foi realmente, em vez de manter aquela distância e de tratá-los por você, comecei logo a tratá-los por tu. Olha, eu só estive lá 6 meses. Eu acho que foi... Para o curso a seguir. Sim, foi uma aprendizem que eu adorei. Tive lá um adjunto, que o grande chefe Quaresma, que já está reformado já, mas olhava para mim como um filho. Foi uma ajuda incrível, porque eu na altura estava a preparar-me para concorrer à unidade especial e era super exigente em termos físicos, tinha os treinos todos marcados. Ele tirava-me uma carga de trabalho burocrático de cima monstruosa, deixava-me focar só mesmo na parte da gestão da equipa. Um bom aliado aí. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Foi... Está aqui a homenagem feita e é merecida. Sim, sem dúvida. Muito bem, depois até o ano passado, tens aqui 9 anos que não podemos falar, mas onde foste comissário nessa unidade especial, chefe de equipa do Corpo de Segurança do Primeiro-Ministro. Sempre escondiste um bocadinho a tua missão neste aspecto, porque primeiro não é uma coisa que se divulga muito, tem a ver com a segurança interna e tudo. E segundo, tu não queres ser reconhecido por isso. Não, eu não... Não fazes questão. Não, porque... Esse cara também não podes. Também não é só isso. É só o meu trabalho. Não me define quem eu sou, não é? Há sempre um grande fascínio daquele agente secreto que a gente conhece e que foi Sim, guarda-costas pessoal. O fascínio. Isso é só por causa daquele filme do guarda-costas do Kevin Costner. Exatamente. Hoje em dia és o oficial de ligação da PSP, então, neste GCS, não é? Gabinete de Coordenador de Segurança, Sistema de Segurança Interna. E subintendente, chegaste ao fim é uma questão de antiguidade, de carreira? Vai sendo... Nós temos desde subcomissário, comissário, depois subintendente, intendente, superintendente e superintendente-chefe. Estou aqui mais ou menos aqui a meio. Sabes isso, João? Obrigado. Olha, a meio da tabela. A tua mulher Jéssica, ela é lusa brasileira, tens esses 2 filhos, a Bianca, o Eduardo.
É engraçado porque ela conhece-te muito bem, como ninguém. Por exemplo, ensinou-te a nadar, era uma coisa que precisavas para o Ironman e para o triatlo, e foi ela, porque era nadadora, tinha sido federada ou profissional, sim. E que te ensinou, é muito curioso. E a quem muitas vezes pedes conselho. Isso é muito giro. Não, é sem dúvida. Mesmo o livro, ela leu primeiro toda a gente, para acertar pormenores e tal. Ela, além de me conhecer muito bem, é também uma confidente, não é? Eu costumo dizer, aquilo que eu sou é 95% graças àquilo que ela me deixa ser, porque é uma segurança que eu tenho. Se eu vou conseguir treinar de manhã é porque ela fica com a sobrecarga extra de cuidar dos 2 filhos, de os levar à escola, lhes dar o pequeno almoço. Todas estas aventuras que eu me meto e que lhe digo, olha, vou criar um podcast ou vou fazer isto. Exato. Ela por causa do apoio imediatamente, dela, ela imediatamente apoia. Está sempre do teu lado. Assim, nunca realmente diz que não. João, não, isso não peças isso. Às vezes quando é uma ideia... A Jéssica tem que ir 6 anos morar para o Algarve para... Não. Por acaso nunca aconteceu. Ela adoraria vir e viver para o Porto. Sabes que a vida é um bocado injusta. Eu converso isto muitas vezes com ela. É muito difícil para uma família que tem filhos que as duas pessoas consigam prosperar em termos de carreira. Eu não sei se também sentiste isso. Também, infelizmente, também parece a tua esposa muito cedo, não é? Mas há sempre alguém que tem que fazer aqui um bypass na carreira para os filhos, porque senão os nossos filhos também acabam por ficar alavancados ou com os avós, ou com a creche, ou com os filhos. Convidaram-me a Verbo para fazer uns volumes grandes sobre o património da humanidade e eu tive que pedir uma licença sem vencimento e combinei com ela. Se tu achares que o ordenado só o teu vai não sei quem nadar, e combinámos que dava e tivemos as contas e assim lá pude fazer o livro durante 2 anos, ou 1 ano, que estive de fora e percebes. Portanto, cá está. Houve esse diálogo que é importante, mas tu ensinas muito mais do que isso. Estamos a conversar com João Lemos, ele é subintendente da PSP, é um alto quadro de Segurança Pública Nacional, antigo chefe de Segurança do Primeiro-Ministro, é mentor e formador na área da liderança e por isso apresenta-nos o seu livro De Costas para a Plateia. Estamos ainda a falar agora concretamente deste teu trabalho, em que tu falaste, tu és de facto um workaholic, tens bicho carpinteiro, nunca conseguirias ficar fechado num gabinete, João, que a gente diz, os teus amigos todos dizem isto, eu trabalho a 200 a hora, dizes tu, mas uma das minhas dificuldades é quando tenho na minha equipa pessoas que trabalham 50 a hora. Como é que tu consegues gerir isso? Olha, a experiência e a idade vai-nos dando essas ferramentas para gerir e para liderar esse tipo de pessoas. A realidade é que o próprio mundo funciona a diversas velocidades, não é? Portanto, é importante que haja outras pessoas com outra velocidade e às vezes torna-se também um desafio nós conseguirmos pôr aquela pessoa a trabalhar a uma velocidade acima, ou então não, temos que perceber o que é que ela está a fazer, qual é que é o objetivo para ela, se efetivamente vale a pena acelerá-la ou não, ou se isso vai ser contraproducente. Ou se, como tu dizes, às vezes convém conversar com essa pessoa e dizer, olha, se calhar o teu lugar não é aqui, mas podias estar antes ali, uma coisa mais de gabinete, mais fechada, mais calma, mais, não é? Sim. Também perceber qual é a função certa para cada pessoa. Muito bem. O desporto é para ti muito, muito importante na vida, os teus side hustles, agora os teus hobbies. Claro, o triatlo foi uma coisa que tu descobriste desde junho de 24, tens este projeto solidário, não é? Tu vais treinar para o Alpha Ironman, que vai ser agora em outubro. Isso mesmo. 18 de outubro, o que é? Deste ano? 18 a 19. Eu tenho aqui um contador, faltam 220 dias. Exato. Lá está, falaste antes com a Jéssica, com a tua mulher, ver se estava tudo bem, se poderias ou não, porque isto é muito intenso o que tu vais fazer. Além de ser uma causa solidária também. Eu quando fui desafiado, isto não fui desafiado para fazer um Ironman, fui desafiado para aprender a nadar. Uma pessoa que agora é uma treinadora, o Nuno Nobre. Mas isto por causa do triatlo? Não. Ou já era com o Ironman? Não, quando começou 2024, nós temos sempre aquelas resoluções de início de ano, não é? Ler X livros, dormir X horas à noite, falar sobre os problemas com a esposa. E eu tinha a minha filhota na natação desde os 6 meses, não é? Seguir as passadas da mãe. E eu ia para lá e a partir de certa altura eu comecei a ser só um acessório. Portanto, ela começou a fazer as aulas sozinha. E eu costumo estar ali 1 hora. Não é que não seja fixe ver a minha filha aprender a nadar, mas agora ela vai... Pronto, e eu então dar uma utilidade àquele tempo. Eu sou completamente negra a nadar. Olha, vou começar a... Jéssica, o que é que achas? Vou aprender a nadar. Vamos, eu também vou. Vamos os dois, eu ensino. Entretanto, estava essa pessoa, um amigo já de anos, que também é PSP, na bancada a ver-me sofrivelmente a nadar. E ele assim, tu tens que vir ter comigo. Ele era treinador na altura de uma equipa. Tens que vir comigo, eu dou-te umas aulas de natação, pelo menos ajudar e não sei o quê. Bem, e assim lá foi. Ainda demorei 3 semanas a ir, mas agora aulas, não, eu vou aprender por mim e não sei o quê. Bem,
Entretanto, ele tanto me chateou, lá fui eu e fiz a primeira aula e adorei. Sofri que nem um cão vadio, para cada 25 metros parava para respirar ofegante. Entretanto, passado mais ou menos 2 meses, ele disse assim: João, tens que vir agora, pá, arranjas uma bicicleta, vamos nos pôr aí num triatlo e mais não sei o quê. E eu disse assim: fazer um triatlo não, olha, eu sempre tive aqui um desejo de fazer um Ironman um dia. Bolas. Vamos treinar aqui para um Alpha Ironman. Mas tinha que ser alguma coisa. Mas deixa-me falar com a Jéssica, porque ela já estava grávida. Do segundo. Do segundo, e meter-nos numa aventura destas. Sim. Ou há o apoio realmente porque lá em diário, casa. O teu esforço tem que ser diário. São 12 horas semanais, são pelo menos 2 a 3 treinos por dia. Natação. Atenção, que isto é 1,9 km a nadar, 90 km a pedalar e 21 km a correr. Isso mesmo. E tens de treinar, e todos os dias tens de treinar até ao dia 18 de outubro, 15 meses de treino, não é? Começaste num de maio. A coisa boa é que tenho o treinador, ele tem aqui a aplicação e é fantástico, porque ele passa-me e eu faço aquilo que ele manda e eu nem penso, não tenho que estar a pensar na programação. Em que tem a coisa espetacular da accountability, não é? Eu não gosto de lhe falhar, e tem também a outra despreocupação que é, pronto, olha, está aqui, é para fazer. Mental 8 Works, isto é o quê? A Mental 8 Works, eu na altura em que lhe disse que ia fazer, que fazia com ele um Alpha Ironman, mas tinha que ser no âmbito de um projeto solidário. Eu sempre tive este bichinho aqui com a parte da saúde mental e quis tornar o projeto numa forma de poder apoiar alguma instituição de saúde mental. Tenho uma amiga minha, já de há muitos anos, foi uma das fundadoras da Mental 8 Works, a Maria, que é a esposa de um dos grandes amigos meus, o Rafael Martins, também foi meu colega no Corpo de Segurança Pessoal, e falei com ela, disse-lhe: olha, estou a pensar em lançar este projeto, isto aqui ainda é assim meio embrionário, achas que eles gostavam? Eles vão adorar, porque eles estão sempre com dificuldades financeiras e tal, e coisa e tal. Boa. Pronto, nós montámos o projeto mais ou menos em 15 dias, e a partir de junho foi quando oficialmente começou o projeto. Ele tem uma tripla vertente. A primeira vertente é eu tentar arranjar aqui todos os meses uma empresa que transforma os quilómetros corridos em euros, portanto cada quilómetro equivale a 1 euro. Depois tenho também a outra parte dos próprios seguidores do Instagram e afins que podem fazer os seus donativos mensalmente ou quando podem para a instituição. E depois também tenho aqui algumas iniciativas que vou agora começar, agora quando vier melhor o tempo, também para poder recolher fundos, mas fazer aqui também no âmbito da divulgação desta. João, quem quiser colaborar nisto e participar nisto, vai ao Mental 8 Works ou é o teu site? Pode ir ao costasplaplateia.pt ou ao meu Instagram, para entrar em contacto comigo, sim, que ajudaremos. Tu treinas sempre, é verdade que acordas às 5, 5:30 e lá vais tu treinar? Sim, todos os dias. Mesmo no inverno também? Sim. Tu dizes que quando acordas, tu deitas, mas também te deitas às 10, 10:30. Sim, 10:30, sim, 10:30, 11. Acordas com a vibração do relógio e saltas logo da cama para não acordar a família. Tu és uma pessoa tão boa. Não é, olha, mas sabes qual é que é agora? É que agora o meu filho acorda exatamente às 5 da manhã. Ui, então qualquer dia todos os dias. Não, o Eduardo é pequenino demais. Pronto, a minha esposa e eu lá vamos tentando fazer com que ele fique mais ou menos na cama até às 6, mas às 6 já... Pai, bom dia, qualquer dia, pai, bom dia, são 6 da manhã, pelo amor de Deus. A minha filhota é que fica a dormir até um bocadinho mais tarde, agora a minha esposa lá se levanta. Vês muito pouca televisão, aproveita os tempos livres para ouvir podcasts, para ler alguma coisa. Muito raramente vais lá à PS5, não é suposto saber, para não... É muito raro. Infelizmente tenho lá um jogo que ando agora a jogar, Final Fantasy... E estás a gostar imenso. Eu adoro, sim, Final Fantasy 7, sim, civilizações mas... ultimamente não tenho tido energia. É muito interessante também, agora antes de irmos mesmo à liderança propriamente dita e saúde mental, esta parte das viagens. Tu trabalhaste com 64 países, ou tu conheces, acho eu, vais já dos 64. Sim, entre férias e visitas de trabalho. Trabalhaste só com sistemas de 50 países. Isto tem muito a ver com a parte que contavas na unidade especial, portanto, sim. Acompanhar o governo a países, Montenegro e Montenegro, pois, agora não posso dizer isso. Macedónia no Norte, Austrália, Nova Zelândia e não sei o quê. Etiópia, estiveste na Etiópia? Tivemos numa cimeirazinha. E que visitaste, mas dá para visitar alguma coisa quando vais nestas coisas? Ou é muito só difícil, é muito difícil. Sul, a realidade é assim. A Índia, a Mongólia, sim. Incrível. Foi uma... Mas a realidade é só realmente... trabalhas com os colegas locais e acabou. Não, nós trabalhamos com muita gente. Por norma são sempre time schedules muito apertados, não é? O calendário, sim, nunca vamos com muito tempo para ver. Mas a realidade é que dentro de um carro temos duas opções: ou vamos olhar para o telemóvel ou vamos olhar pela janela. E há sempre a forma
de ver outros sítios. Acabei por ser um privilegiado, não é? Aqueles sítios, lembro-me sempre na Argentina, as pessoas todas a tirar fotos à Casa Rosada e eu dentro da Casa Rosada. Portanto, temos com os governos todos. Exato, temos essa sorte de realmente poder ver aqui alguns bastidores. O que é que as tuas viagens nos Estados Unidos têm problemas com passaportes e com porta-fatos? Isto é impressionante. Eu acho que nunca tive tanto problema como nos Estados Unidos. É engraçado. Eles são altamente burocráticos e arranjam problemas em todo o lado. Mas a história do passaporte nem tem a ver propriamente com o trabalho. Fui de férias com a Jéssica. Bem, ela é muito, muito distraída. Então, nós lá fomos de férias. Lusa brasileira, como é? Entretanto, nós lá fomos aos shoppings e afins, não é? Vínhamos com as malas completamente cheias e chegamos ao aeroporto. Em Nova Iorque. Sim. Chegamos ao aeroporto e tínhamos excesso de bagagem. Excesso de bagagem, passa daqui, passa dali, mete num saco. Entretanto, eu dei-lhe os passaportes para a mão enquanto estava a ajustar as malas. Mandei as malas e, entretanto, peço-lhes os passaportes de volta. Ela diz, mas eu não tenho os passaportes. E eu assim, tens, eu dei-te para as mãos. Não deste. Eu assim, eu não quero acreditar. Meteste os passaportes dentro da mala. Já estavam no porão. Pronto. Estavam a ir para o porão. E então? Lá foram para a mala. Fui lá a falar e não sei o quê. Olhem, nós precisávamos ir da mala porque os passaportes foram lá. Não, agora a mala é impossível. Agora já foi, agora como é que... Entretanto, eu disse-lhe assim, olha, isto aqui está a ficar em cima da hora, tu vais entrar e eu garanto que a Edith é contigo. Não, como se jurar. Não, ficamos aqui os dois. Só o teu tinha ido para a mala? Não, porque ela tem dois. Ela lançou, mandou perder. E ela tinha ainda o brasileiro. Bem, conclusão. Ela lá entrou a chorar, a contragosto. Claro, não queria eu fui lá abaixo, tentei falar com o supervisor e nada de bagagens. Entretanto, tentei passar, tinha o meu cartão de cidadão e expliquei. Olha, eu só preciso chegar até o avião. É TAP, portanto, são hospedeiros portugueses. Eu falarei com eles e... o problema é para entregar... Não puxaste os teus galões a dizer, olha, sou segurança isso também. Isso é igual, isso esquece. Estados Unidos, não, são altamente burocráticos. Não serve para nada. E então? Não. Entretanto, chateei, cartão de cidadão, não, vai lá abaixo, insisto com eles, porque lá é que... Lá fui lá abaixo e entretanto vi que o supervisor ia mudar, assim, então olha, até vou dar aqui um bocado de tempo, eles estão aqui a fazer rotação de equipa, vou lá abaixo ver, com pouca esperança, mas a seguir vou mudar aqui o supervisor e vou fazer outra vez o choradinho. E assim foi, fui lá abaixo, nada feito das bagagens, voltei para cima, pedi para falar com o supervisor, pedi-lhe por tudo, assim, deixa, e depois houve uma altura que lhe disse assim, eu sei que tu me estás a dizer que não, eu compreendo o teu trabalho, também sou polícia, eu percebo, mas deixa-me só chegar até o avião, eu vais comigo e eu falo, se eles não me deixarem eu compro outro voo, mas vai comigo só. Ele assim, então pronto, passa lá. Pronto, deixou-me passar, nem foi comigo nem nada, deixou-me passar, passei confio. Passo pela Jéssica, ela a chorar, eu assim, já estou aqui, estás aqui, eu assim, o computador, deixou o computador a sério, pronto, mas é realmente engraçado. Há uma coisa que fizeram bem uma vez, fizeram um cruzeiro às Caraíbas sem telemóvel, faz questão verdade, de dizer. é para mim, isso é para mim, sem sombra de dúvidas o meu grande defeito, é o meu grande defeito. Ela diz, larga um bocadinho, não consegues estar, noite, de manhã, e à noite e a todas as horas. É o meu grande defeito. Mas há alturas em que tiveste de estar sempre contactável 24 horas. É agora uma coisa... Ainda tenho aqui alguns vícios, não é? Mas realmente não ter a equipa... Quando tinha equipa era muito mais agarrado. Tentava estar sempre em cima dos problemas. Agora, não tendo equipa, acaba por ser um bocadinho mais flexível. Estou a melhorar aos poucos, Liderança e saúde mental, então, é o que te move hoje em dia. Tu és formador de liderança e desenvolvimento de competências, deste aulas até na Universidade Aberta, com milhares de alunos que saíram de lá. Pediste então, aí falaste antes com a tua mulher também, com a Jéssica, para saber se podias lançar este podcast, com temas variados, que são liderança, tecnologia, marketing, saúde mental, finanças, e estavam já a sair da pandemia. Esta questão de liderar de costas para a plateia tem a ver com os mestres, não é? Os mestres é que lideram a orquestra de costas para a plateia. E porquê é que adaptaste isto aos teus cursos e à tua maneira de ver? Porque eu acho que, à medida que fui escrevendo o livro, eu escrevi-o basicamente em cockpits de aviões, sentado nas viagens que ia fazendo. E quando o escrevi, idealizei-o como sendo um manual para os meus alunos. Depois a realidade é que a Jéssica, no final de ler a primeira versão e dizer que estava uma seca monstruosa porque eu não falava absolutamente nada da minha experiência, que era a parte mais rica, mas é importante contar sim, casos. Sem dúvida. Não, ela nisso... Mesmo sem nomes, mas ela tem razão Sim, nisso. sem dúvida. Claro sem dúvida.
Ela, por norma, tem razão muitas vezes. Espero que ela não ouça espero que ela não ouça. Entretanto, fiz a revisão do livro e percebi que realmente esta parte de liderar de costas para a plateia, de nós podemos fazer aquilo que é certo em vez de fazermos aquilo que os outros esperam que nós façamos, é realmente um estilo de vida e era uma constante que eu fui tendo aqui ao longo da minha vida e da minha carreira. Pelo que adotei, todo o livro foi à volta desta teoria de que realmente viver e liderar de costas para a plateia é um estilo de vida. É um guia prático, é um guia, eu vi, perfeitamente para ler com uma caneta na mão. O teu target é um bocadinho para pessoas que querem liderar com impacto, que façam a diferença. Um pai de família, os pais de família são um bom target para o teu livro. É assim, eu acho que não existe liderança mais satisfatória do que ser pai. Eu acho que está tudo bem. É uma das coisas que a idade nos vai trazendo, não é? Também. Que nos vai... Eu não pergunto a ninguém se quer ser pai ou se não quer ser pai. Toda a gente tem as suas lutas, há muita gente que quer e não consegue. E hoje em dia, infelizmente, é um flagelo que está à nossa volta de pessoas que tentam ser pais e não conseguem. Mas quem eu acho que é a maior... honra que nós temos na nossa vida, e não existe, acho que, nada melhor do que liderar. Ainda hoje, eu estava de manhã na bicicleta, tive um treino de 1h20 e nós... Vá lá, pelo menos ser 2 horas e meia. Não, mas como é no rolo, como é lá em casa parado, por norma é sempre entre 1 hora e 1 hora e meia. Quando é no exterior é que é mais tempo. Mas fico muitas vezes fechado com os meus pensamentos. E estava a pensar nisto, realmente, de que a motivação, nós passamos a vida à procura de uma motivação, quando a motivação não existe, não é? A motivação é algo que é muito pontual. Nós devemos ter realmente um objetivo e, para mim, poder passar este legado aos meus filhos, este exemplo, eles verem que o pai se esforça, que o pai se dedica, que o pai é uma pessoa, um ser humano razoável e em condições, eu acho que não há nada melhor realmente do que tentar dar-lhes o bom exemplo que eu considero que vou passando. Todos somos líderes em alguma zona da nossa vida, dizes tu, e é verdade. Este livro é bom para oferecer, por exemplo, ao nosso chefe, ou é perigoso isso? Como que diz, olha, é assim que se lidera. Não, porque o grande problema das pessoas é que elas... Tem umas dicas muito boas. Não, mas é que elas acham que estão a fazer bem e têm muita dificuldade em refletir sobre si próprio e em desenvolver este autoconhecimento. E esse e não é o acaso que esse é o primeiro pilar. Eu acho que é transversal em todas as áreas, não só na parte da liderança como na nossa vida. Se nós parássemos um bocadinho mais para pensar na nossa relação com os outros e naquilo que nós podemos oferecer aos outros e aquilo que são as nossas mais-valias, sem sombra de dúvidas que a nossa vida iria ser mais positiva. Agora, a realidade é que nós, para mudar, existe uma condição que é fundamental, que é nós querermos mudar. Portanto, ter a vontade. Não importa nós oferecermos o livro a alguém e depois pôr os que o meios ler, para exatamente. Estes 4 falaste nisso, é mais uma ou duas dicas que quero dar para deixar também um bocadinho a vontade às pessoas de arranjarem este livro, da edição Cordel de Prata. Podem comprar para o teu site, entretanto, não é? Sim, podem. No Cordel de Prata, ou na própria editora, no site editora, na FNAC Online, no Book Online. Agora vai a Feira do Livro da Oeiras, eu também vou estar lá. Julgo que será dia 12 de Abril, se não me engano, 11 ou 12, mas depois também se virem no Instagram também é de publicar. Ou então, para o Liderar de Costas para a Plateia é o site. Exatamente, o Costas para a Plateia. Podem também comprar aí. Falaste estes pilares de liderança que são muito importantes, este autoconhecimento, isto perceber, como tu aqui explicas, até onde é que conseguimos ir, descobrir se é e o que é que se pode e deve valorizar. A empatia, portanto, esta questão de sentir o outro, calçar os sapatos dos outros, a escuta ativa, muito importante. Este people skills, estas competências também é muito bom a falar e dar exemplos disto. E as estratégias de liderança, que nos ajudam, portanto, a lidar com os casos mais difíceis, mais fáceis, a ação estratégica, este estabelecimento de metas, muito importante. Tu tens esta linha de ação que é muito prática e eu gosto muito, que é para cada pessoa. Escolha um dos pilares que começar... pode já começar a trabalhar nisso e a melhorar nesse pilar hoje. É muito importante que as pessoas não leem isto e ficam bons líderes. Não. Têm um trabalho para fazer e aqui têm as ferramentas para começar já. Este é um livro-guia, um livro-ferramenta para isso. Sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que eu vou observando à minha volta, e eu sou bastante observador... Estás no sítio certo. Exatamente, muito fixe. Mas uma das coisas que eu vou vendo, porque é que as pessoas falham, é porque elas cometem 2 erros. O primeiro, querem mudar demasiadas coisas ao mesmo tempo. E o segundo, querem mudar demasiado radicalmente do dia para a noite. E as mudanças têm que ser, para serem eficazes e durarem ao longo do tempo, têm que ser
sustentadas em bons princípios, pequenos passos e dirigidos. E depois não importa nós queremos mudar e ir fazer vários caminhos ao mesmo tempo quando só temos capacidade de percorrer um. Portanto, mais vale nós focarmos em pequenas coisas de cada vez, ir mudando e ir otimizando essas características do que meter aqui muitos objetivos. E é por isso que as resoluções de ano novo, por norma, costumam falhar, não é? Porque estão alicerçadas não estão alicerçadas num plano, não estão alicerçadas em objetivos. Tu continuas a ir à psicóloga uma vez por mês para limpar a alma? Sim, como tento. Mas para limpar a alma não devia ser um padre? Eu não sou muito religioso. Eu sei, mas esta parte costumo ir uma vez por mês para limpar a alma. É mais para descarregares e ela ajuda-te. Essa coisa de... Os psicólogos acho sempre que têm ferramentas importantes para nós. É fantástico. Primeiro é uma pessoa de fora, não é? Nós temos esta capacidade de ouvir muito mais as pessoas de fora do que as de dentro. E depois, eu acho que a capacidade de mostrar perspectivas que não são tão óbvias é realmente transformador. Eu acho que é muito importante. Continuas com estas palestras nas escolas? Volta e meia vais às escolas? Sim, vou tentando. Fui aqui há um mês atrás, por acaso fui também. As mulheres são melhores a liderar do que os homens? As mulheres têm outras capacidades que os homens não têm. Têm uma sensibilidade diferente. Os homens são mais brutos, as mulheres acabam por ser mais sensíveis e isso faz com que elas sejam mais observadoras e consigam estar atentas a pormenores que por norma os homens não estejam. Agora, não acredito que exista propriamente essa dicotomia entre mulheres e homens. O nosso tempo voou, mas eu quero só lembrar que este livro tem outras coisas muito importantes sobre, por exemplo, a empatia e a compaixão, as pessoas em primeiro lugar, sempre. É impossível fazer uma carreira agradando a todos. Tens aqui algumas dicas muito boas. Boas e más notícias, devemos ser sempre nós líderes a dá-las. Tomadas de decisão às vezes podem ser muito desagradáveis. Nunca deleguem as coisas, nem por meios eletrónicos, os momentos mais desagradáveis, traumatizantes, negativos, ao vivo. Apesar de ser um fardo, como tu dizes, e às vezes tirar noites de sono. Isto é muito, muito importante. Acreditar em si próprio, a magia da liderança, os momentos que ajudam. A ti, por exemplo, é tomar banho. Tomar banho ajuda-te quando tens de tomar grandes decisões. Por acaso, eu não sei se deve ser por me deixar relaxado, mas efetivamente é um dos sítios onde eu consigo chegar aqui a algumas conclusões é no banho. E agora a nadar também. Eu acho que é tão solitário. E só ouvir o barulho da água. Sim, exatamente. Imerso no meio. Muito bem, João Lemos, o nosso tempo voou, já sabia, foi muito bom. Quero agradecer muito um homem workaholic como tu és e com 1000 coisas, arranjaste a disponibilidade em vir aqui e falar aqui à Rádio Observador. Quero despedir-te e agradecer-te muito teres vindo, mas lembrando que para mim és um daqueles líderes que aprende com cada experiência, que faz o bem com as pessoas que o rodeiam, eu vou ouvindo testemunhos das tuas equipas e ao que dizem, e que tens o foco no presente e no futuro, sempre centrado neste humanismo que é muito importante e que te marca. Muito obrigado, muitos parabéns por este percurso e já sabem, liderar de costas para a plateia de João Lemos na Cordel de Prata, absolutamente que se quer ter uma equipa que funcione como deve ser. Muito obrigado, João. João, muito obrigado aqui foi um gosto.